Boa tarde, pessoal. Nessa segunda semana vamos falar um pouco sobre medidas de superfície, o cálculo de área, tá bom? Então nós temos aqui algumas figuras e como calcular a sua área. Quando eu calculo a área de um quadrado, eu estou calculando esse espaço aqui, ó, essa superfície, tá bom? Então eu estou calculando isso daqui, o que está no interior desse quadrado. Tem uma formulazinha para calcular essa área desse quadrado, que é o L vezes o L. No caso, base vezes altura. A gente vai aprender isso. Para calcular a área de uma figura, a gente simplesmente multiplica base vezes altura. Esse retângulo, para calcular a área desse retângulo, eu estaria calculando isso daqui do retângulo. Imagina isso como se fosse um terreno. Eu quero comprar um terreno. Vamos recortar isso daqui e falar um pouco sobre isso. Professor, eu quero comprar um terreno e esse terreno tem um formato retangular. Não é? Esse terreno tem 10 metros por 5 metros. Qual seria a área desse terreno aqui? Para eu calcular a área desse terreno e vender esse terreno, a área seria 5 vezes 10. Então, a área disso seria 50 metros quadrados. Tá bom? Então, aqui estou te dando um exemplo de como calcular a área de uma figura retangular. É base vezes altura. Então, a gente fala que a área de uma figura retangular é base vezes altura. E é isso que a gente vai utilizar para calcular a área nesse exercício número 4. Eu separei um exercício, vamos para lá, vamos fazer aqui esse número 4. Nós temos aqui também a área de um triângulo. A área de um triângulo já é, a área de um triângulo já é base vezes altura dividido por 2. Nós não vamos falar sobre isso hoje. Vamos só falar sobre a área do retângulo, que é base vezes altura. Tá? Então vamos lá. Vamos resolver o nosso número 4. Observe a planta de um apartamento. Então, está aqui a planta com as medidas 1,70 metros, 4 metros, 4 metros, 4, 4,5 metros, 3, 2,5, 4,20. Quantos metros quadrados? Olha só, que interessante. Quando ele pede metros quadrados, ele está falando sobre medida de área, medida de superfície. Tá bom? Então, a gente vai ter que multiplicar duas medidas aí. Então, quantos metros quadrados de carpete são necessários ao todo para cobrir o piso da sala? Então, nós precisamos, calcular, vou colocar de outra cor, nós precisamos calcular quantos metros quadrados eu vou gastar aqui, tá bom? No piso da sala. No corredor, cadê o corredor? Vamos lá, aqui o corredor. E depois os dois dormitórios, esse e esse. Nós vamos fazer um de cada vez, tá bom? Vamos lá, vamos calcular primeiro a área dessa figura. Vamos recortar, vamos calcular a área dessa figura. A área dessa figura seria 4,20 vezes essa distância. Quanto vale essa distância aqui, professor? Tudo isso é 3 mais esse 1,5. Então, daria aqui 4,5 metros. Então, aqui 4,5 ou 0,50, mesma coisa, tá bom, pessoal? Vamos para outra área. Daqui a pouco a gente tem que fazer essa multiplicação, hein? Vamos fazer agora a área desse dormitório aqui, que é fácil. A área desse dormitório seria área, base vezes altura. A base está lá em cima, professor. É a mesma coisa? Olha só. Sabe por quê? Porque eu posso girar a figura. Tá aí. Tá bom? Qualquer lado pode ser base, né?
Então eu posso ter aqui que a área dessa figura seria 4 vezes 4. Na verdade, isso é um quadrado, tá bom? Então, aqui ó, eu já posso até fazer 4 vezes 4, 16 metros quadrados. Esse foi muito fácil, eu já até fiz. Vamos para o próximo. Vamos calcular a área desse dormitório aqui agora. A área desse dormitório seria... Sempre assim, né, pessoal? Multiplicando as duas dimensões, base vezes altura, tá bom? 3 vezes, então aqui seria 3, que é base, vezes 4,50. Ou 4,5, pessoal, que é a mesma coisa. Essas continhas que tem vírgula, a gente vai fazer daqui a pouco a conta, tá bom? Vamos lá, aqui ó, o corredor agora. E aí a gente termina. Depois fica faltando só as contas. O corredor vai dar um pouquinho de trabalho, porque, olha só, eu vou colocar ele aqui assim, vai ficar um pouco tumultuado. O corredor, a gente tem que identificar que essa distância aqui, ó, é a distância da base dele. É aqui, ó. Então ele tem 1,50 por 2,50. Vamos dar um zoom para você compreender. Olha só. Ele tem aqui 1,50 e aqui ele tem 2,50. Então, a área aqui seria 2,50 vezes 1,50. Então, só falta multiplicar essas coisas aí, tá bom? Vou começar multiplicando esse daqui. Vamos lá. 1,5 e 2,5. Ah, professor, você sumiu com zero. É, para ganhar tempo. Se 1,50 é a mesma coisa que 1,5, eu vou multiplicar assim, tá bom? Vamos lá. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. Agora vamos multiplicar por 2. 2 vezes 5, 10. Fica 0, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, que foi 3. Dou o risco, somo 5, 7, 3. Agora, olha só, lá do começo do ano, uma casa. Então, 1, 2. Então, isso deu 3,75 metros quadrados. Toma cuidado para não esquecer como faz a multiplicação entre números com vírgula. Então, está aqui a área do corredor. Vamos fazer essa daqui agora. 3. Vou fazer aqui, ó, 3 vezes 4,50 ou 4,5 para ganhar tempo, pessoal. Lembra? 3 vezes 4,5. 3 vezes 5, 15 vai 1, fica 5. 3 vezes 4, 12 com 1, que foi 13. Uma casa. Então, aqui. Área 13,5 metros quadrados. Não posso esquecer a unidade de medida, né? Eu não posso esquecer a unidade de medida, hein, pessoal? De jeito nenhum, tá bom? Vou pagar essa continha para não ficar muita coisa e depois a gente vê o resultado de tudo. Aqui já foi feito. Vamos para esse aqui agora. Vou fazer a continha aqui. 4,2 que multiplica 4,5. Vamos lá. 2 vezes 5, 10, vai 1, fica 0. 2 vezes 4, 8, com 1, 9. 4 vezes 5, 20. Vai 2, fica 0. 4 vezes 4, 16. Com 2, 18. Somando 0, 9, 8, 1. Olha as casas decimais. Quantas eu tenho que contar para depois colocar vírgula? 2. 1, 2. Então, área 18,90 metros quadrados. Vamos pagar essa continha. Agora vamos ver o nosso exercício. Olha aí a resolução
do número 4 está aqui a área da sala, a área de um dormitório, a área do outro dormitório e aqui a área do corredor. Ok, pessoal? O vídeo ficou um pouco grande esse, hein? Depois você pode ir assistindo devagarzinho aí para tentar entender. Um abraço, até o próximo.